O governo Bolsonaro foi jóia. Esta semana estourou, não é um escândalo, né? Mas pode ser um escândalo, sim, se tratando do presidente da República e da primeira-dama, a descoberta pela Polícia Federal de joias que a primeira-dama do Brasil, Michele, ganhou de um sanguinário ditador lá do Oriente Médio. 16 milhões, um conjunto de joias. Presente do ditador ao Brasil, ou seja, a primeira-dama era simplesmente a intermediária. Então, isso teria que entrar no Brasil e ser catalogado como patrimônio da República, ou seja, do Estado, né? Ou seja, do governo, como um presente de um presidente da República, como é comum aqueles presentes que o Brasil recebeu, os presidentes anteriores receberam, e que no dia 8 de janeiro foram todos arrebentados, né? Bom, o governo Bolsonaro está cada vez mais parecido com o governo do Lula. Se ele tinha amizade com tiranos, ditadores, sanguinários, o Lula tinha lá o seu amigo e irmão, o Gaddafi, outro sanguinário ditador. Ou seja, na minha opinião, não sei se vocês entendem dessa forma, mas eu acho que o Bolsonaro e Lula são os dois exemplos de políticos em extinção. Eu não acredito que o Lula seja reeleito, como eu não acredito que Bolsonaro consiga formar uma elite liberal, que de liberal ele não tem absolutamente nada. Então, eu acho que isso aí é o fechamento de um ciclo político do Brasil. Novos líderes terão que aparecer. A semelhança do governo Bolsonaro com o governo Lula é muito próxima. Ou seja, os temas são diferenciados, mas a semelhança é a mesma. Se Bolsonaro tinha o Supremo Tribunal Federal e a figura do ministro Alexandre de Moraes como seu antagonista, o que é perfeitamente possível em qualquer regime autoritário, os dois são autoritários, sempre ter um inimigo, o inimigo do povo, como diziam os antigos comunistas. O capitalismo empreendedor é o inimigo do povo, né? Então, o Bolsonaro tinha no Alexandre um inimigo ferrenho, ou seja, a função do Alexandre de Moraes era atrapalhar a vida de Bolsonaro. Uma coisa absurda, incrível de entender. Mas isso rendia votos, tanto rendeu que invadiram o Supremo Tribunal Federal e rasgaram a sua toga e fizeram coisas horrorosas que eu não vou repetir aqui com a toga do ministro. O Lula hoje o problema do Lula hoje, o inimigo do povo é o presidente do Banco Central. Ora, é tão fácil, eles estão querendo abaixar a taxa de juros. A taxa de juros é consequência do retrato do país. Será que eles não entendem isso? Agora vem a presidente do PT dizer que o lucro é absurdo, o lucro da Petrobras. Aliás, a Petrobras é uma empresa de sociedade anônima, capitalista. Por que ele não taxa a exportação de soja? Não, tem que taxar a exportação de petróleo, porque ele tem acesso à Petrobras. Ou seja, quando a gente vê o presidente de um partido dizer que é vergonhoso o lucro da Petrobras, o mundo deve estar caindo de costas, de gargalhada, porque é o único país do mundo que não gosta de dinheiro. Ele não quer dinheiro, ele não quer empresas rentáveis, com lucro, com a distribuição de lucro, com a melhoria da sociedade. Não, eles não querem isto. Eles querem destruir a Petrobras. Então, se o PT tem na Petrobras como seu inimigo, o presidente da República tem com o presidente do Banco Central. Ora, a inflação está a 12%, 13% em função de uma série de consequências que o mundo passou.
Primeiro, a questão ainda da guerra da Ucrânia. Meu Deus, quem não percebeu o aumento do custo de produtos importados desses últimos meses para cá? Estou falando meses de outubro, novembro para cá. Nem são 6 meses. A quantidade de produtos que tiveram aumentos substanciáveis, ou seja, produtos importados que tiveram dificuldade de sair dos países, dos navios navegarem. A Ford parou a sua produção, a Ford encerrou a sua produção no Brasil. A Volkswagen parou a produção de automóvel por falta de autopeças. Então nós vivíamos um problema, uma incógnita terrível, ou seja, os destinos da guerra, o que isso levaria para a Europa e, consequentemente, para o Brasil. Além desse aspecto, nós tínhamos o que o Bolsonaro fez no governo. Ou seja, ele limpou os cofres públicos, todos os cofres, tudo que ele podia ter feito para ganhar a eleição, ele fez. Está aí o reflexo. O Brasil cresceu. Por quê? Cresceu porque teve injeção de dinheiro público nas eleições. E qual é a consequência? A inflação subiu. Então, o mecanismo do Banco Central de calcular a taxa de Selic é um retrato da situação do país. Ou seja, vivíamos em segurança e vinha o Lula no discurso, no palanque, não respeitando a situação difícil do Brasil, a dívida pública do Brasil, ele fala em gastar dinheiro. Ora, como é que o Banco Central, que é responsável pela moeda, teria que reagir? Se não tivesse uma taxa de juros a 13,75, a inflação estava a 12. Se tivesse uma taxa de Selic por volta de 8%, como é que eles gostariam que fosse, a inflação estaria a 14%, 15%. Será que eles não entendem esse mecanismo? Ou seja, o problema não é o presidente do Banco Central. É lógico que a discussão dos juros no Brasil precisa ser levantada, precisa ser discutida com profundidade. Nós não podemos viver esse estigma. Eu ouço há 50 anos. O Brasil persegue PIB, taxa de inflação e taxa de juros. E o resto? O que foi feito pelo país? O que o governo fez pelo país? O que o ministro da Fazenda ou os ordenadores da política econômica ou de planejamento estratégico pensaram no Brasil? Nada. Só perseguir o PIB, o crescimento do país, a taxa de inflação e a taxa Selic. Olha, o mundo não é só dinheiro. O mundo tem uma outra perspectiva, que é social. Tanto isso é verdade que esqueceram do povo. Daí está aí a miséria, a fome. Ou seja, a taxa de juros precisa ser discutida, precisa ser aberta. Precisa ter no Conselho Monetário Nacional a volta de representantes da sociedade como tinha no passado, de empresários, de trabalhadores, para dar uma visão aberta, não uma visão fechada de um operador de mesa de câmbio ou de moeda. Ou seja, o Brasil precisa descer desse patamar. Outra coisa que nós precisamos pensar seriamente, nós estamos sem governo, sem liderança, ou seja, determinadas repartições públicas no Brasil estão se transformando em feudos intransponíveis. O Banco Central é um deles, a Caixa Econômica é uma delas, a Receita Federal é uma delas. Ou seja, o Brasil, pela sua ineficiência, pelo tamanho do seu Estado, esqueceu da estrutura geral do país. Veja o perrengue que o Brasil passou com a questão do SUS. Ou seja, ninguém se importa com o SUS, ninguém se importa com a questão da fome, da miséria, da renda. Ou seja, se importa com uma estabilização econômica de uma armadilha que ele mesmo criou. Aumenta a taxa de juros, gera desemprego. Diminui a taxa de juros, volta a inflação. Como sair desta armadilha? É isso que o Brasil precisa. Não é ficar
criticando o presidente do Banco Central. Ou seja, nós precisamos abrir essa discussão, discutir. Talvez a única razão que a gente possa dar ao presidente Lula é discutir. Mas ele está querendo discutir sem saber exatamente o que ele quer. O que ele quer é dizer que o Banco Central é o responsável pelo seu insucesso no governo. E será, ou seja, ele terá um governo extremamente difícil, porque ele recebeu uma herança maldita. Pagou a sua língua.